abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, como sempre com muitas informações. Antes de trazer as notícias, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue a gente também lá no Instagram, beleza? Ó, quem tá de volta é minha grande parceira 1xBet, um dos maiores sites de apostas do mundo. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos aí, e você pode se cadastrar lá e poder também apostar. E a parada é a seguinte, vou te indicar alguns jogos interessantes para vocês poderem estar apostando. O Flamengo joga à noite com o Volta Redonda, um jogo que nos interessa, você pode fazer uma apostinha. E amanhã, Vasco e Botafogo se enfrentam pelo jogo da terceira rodada, partida atrasada do Campeonato Carioca. Utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra FUTEBOLACO, com T mudo, FUTBOLACO, você dobra o seu primeiro depósito. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, falando a respeito aí de Vasco e Botafogo, que se enfrentam amanhã no Maracanã, às 8h30 da noite, por partida atrasada do Campeonato Carioca, tenho algumas informações importantes para trazer para vocês. O Vasco amanhã tem 7 desfalques confirmados aí para a partida, por motivos diferentes, uns por inscrição. Lembrando que o jogo é válido pela terceira rodada do Carioca. Com isso, a FERJ só permite que entrem em campo os jogadores que já estavam regularizados à época para a terceira rodada, independente do tempo ter passado. Com isso, eu vou trazer para vocês a lista de alguns jogadores que não poderão atuar pelo regulamento e por não estarem inscritos: o goleiro Léo Jardim, o goleiro Ivan, o goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Robson por lesão, Jair por lesão e por não estar inscrito ainda também à época, a Gatropa que foi para a Florida Tour, Marlon Gomes lesionado e Figueiredo também lesionado. Então esses 7 atletas aí, uns pelo regulamento e outros por lesão, estão fora. Uma breve informação curtinha aqui do companheiro Lucas Pedrosa: se o Jair tivesse regularizado, ele provavelmente iria a campo amanhã contra o Botafogo. Ele melhorou já da questão da coxa, mas não vai a campo justamente pela questão de inscrição. Beleza? Vamos virar a chave agora e vamos falar um pouco de justiça. Tem 3 informações, na verdade, importantes para dividir com vocês. Primeiro, informação dada pelo companheiro Matheus Guimarães do Lance: o ex-goleiro do Vasco, Fernando Miguel, cobra R$726 mil do Vasco na justiça. Os valores são referentes a direito de imagem, tá bom? O Vasco fez um acordo com o atleta naquela negociação que ele foi liberado ao Atlético Goianiense e não honrou com o compromisso. E um camarada aí que deixou o nosso final de semana meio azedo, o Germancano, também entrou com uma ação na justiça contra o Vasco. Uma informação dada pelos companheiros do Globoesporte.com. O Cano cobra na Justiça do Trabalho R$878 mil e alguns quebrados, vou ficar no valor do grosso. E o que é a dívida? Ele cobra do Vasco fundo de garantia, metas e bônus não recebidos no período entre 2020 e 2021. E ainda tem quem acha que o Vasco não deveria entrar no modelo SAF. Falando ainda em ação judicial, encerro com uma informação ao contrário. Informação do companheiro Alan Vitor, da Rádio Alta Conexão, é a seguinte: de que o Vasco está acionando a empresa Forte Aliança, que é uma empresa de seguro, né, de veículos, por falta de cumprimento contratual. A situação é a seguinte: eles foram patrocinadores da omoplata do Vasco entre 2021 e 2022 e eles não pagaram algumas parcelas do pagamento. O Vasco cobra R$508 mil e 508.200 reais do período que eles patrocinaram o Vasco e não arcaram com esses pagamentos. Tá bom? E agora, curtinho, gostaria de bater para vocês a agenda do Vasco dos nossos 5 próximos jogos, inclusive Copa do Brasil
definido. O Vasco pega amanhã pela Taça Guanabara, a terceira rodada, às 8h30 da noite, o Botafogo. Na quinta-feira, o Vasco joga pela Copa do Brasil contra o Trem do Amapá. O jogo será em Brasília, tá bom? Tá definido isso aí já. Lembrando que é jogo único, empate, o Vasco avança, derrota dá o Trem do Amapá e vitória do Vasco, obviamente, a gente avança, tá? Depois disso, no dia 27, o Vasco, numa segunda-feira, recebe o Boa Vista pela Taça Guanabara em São Januário. Depois, no dia 5 de março, num domingo, o Vasco enfrenta o Flamengo às 6 horas da noite no Maracanã, tá bom? E depois encerra o Campeonato Carioca, né, na período ali dos pontos corridos, a Taça Guanabara contra o Bangu. O dia e o horário do confronto ainda não está definido. Lembrando que o Flamengo joga daqui a pouquinho contra a equipe do Boa Vista para uma partida válida ainda da rodada do final de semana, que o Vasco perdeu para o Fluminense, tá? E a vitória do Flamengo pra gente é importante, e eu explico por quê, tá? Hoje a classificação é a seguinte: Botafogo e Fluminense, 16 pontos, Flamengo é o terceiro colocado com 14, Volta Redonda é o quarto com 13, Bangu é o quinto com 12 e o Vasco é o sexto com 11. Porém, Flamengo e Flamengo e Volta Redonda ainda jogam. Se o Bangu vencer, vai a 16 pontos, fica ali, né, não vou olhar rapidinho a questão de critério de desempate, mas lidera o campeonato junto com o Botafogo e Fluminense, e o Flamengo cai para a quarta colocação com 14. Caso a gente vença a rodada atrasada contra o Botafogo amanhã, a gente chega aos 14 também e teria que ir por critério de desempate ali com o Flamengo. Hoje o saldo de gols do Flamengo é 10, o nosso é 6. Tá? Então daria uma complicada. Teria que vencer o Botafogo e ainda tirar essa questão do saldo. Se o Flamengo vence o Volta Redonda, o Flamengo vai a 17, assume a liderança, Fluminense e Botafogo ficam com 16, e o Vasco vencendo o Botafogo amanhã, o Vasco de 11 vai para 14. Então o Vasco encerraria o G4 e tiraria a equipe do Volta Redonda. Em caso de vitória do Flamengo, fica Flamengo 17, Fluminense e Botafogo 16. E o Vasco vencendo amanhã a rodada atrasada contra o Botafogo, 14. O Volta Redonda cai para quinto com 13 e em sexto ficaria o Bangu com 12. Então é fundamental uma vitória do Flamengo e uma vitória nossa amanhã. No pior dos cenários, o empate. O Volta Redonda vai a 14, o Flamengo vai a 15, e aí o Vasco teria que de novo ir para o saldo de gols. Ganhar do Botafogo amanhã e tirar saldo do Volta Redonda. Hoje o Volta Redonda tem saldo 4, o Vasco tem saldo 6. Uma vitória simples colocaria a gente na frente do Volta Redonda. Porém, eu acredito que o Flamengo se classificará de qualquer jeito. Então acho que o Volta Redonda perder pontos nessa reta final aumenta as nossas chances de tirar essa pontuação nas rodadas que faltam, tá bom? No pior dos cenários, o empate, e na minha visão, um resultado que seria melhor pra gente seria a vitória do Flamengo dentro desse contexto. Óbvio que nós, como vascaínos, nunca vamos torcer pro Flamengo ganhar, a gente vai torcer pro Volta Redonda perder, tá bom? Então é assim que a gente vai encarar essa situação. Bom, galera, para finalizar, vou trazer para vocês a lista dos jogadores que hoje estão emprestados pelo Vasco. Goleiro Alexander, informei para vocês aqui, foi pro Avaí. Carlos Palácio, também informei para vocês aqui, está emprestado ao Colo-Colo com opção de compra, assim como o goleiro Alexander. Juninho acabou de se apresentar ao Orlando City e inclusive publicou uma foto com a rainha Marta nas suas redes sociais, lembrando que a Marta joga no futebol feminino do Orlando City. Lucas Oliveira foi emprestado ao Bangu. Matheus Ribeiro já foi em definitivo emprestado, mas até o final do contrato dele com o Vasco, junto ao CRB. O MT está emprestado ao Santa Clara de Portugal desde o ano passado e tem opção de compra depois do empréstimo. A gente ainda não sabe se o MT vai voltar ou vai ficar lá em definitivo, depende do Santa Clara adquirir o jogador ou não. O Roger, zagueiro, que estourou a idade sub-20, o Vasco emprestou ele para o Boa Vista. O zagueiro Vitor, idem, foi emprestado ao Bangu. E o Zé Santos, também notícia que eu já tinha dado aqui no canal, foi emprestado ao Feirense de Portugal.
Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Tá tudo bem, tá? Galera, cadê o Dieguinho? Aconteceu alguma coisa? Ele não gravou o vídeo ontem. Esse meu vídeo hoje tá subindo de noite já. Tirei o dia ontem off, tá? Off de gravar, né? Eu tô indo pra academia, tô fazendo as minhas coisas, mas ontem eu recebi um convite incrível. Participei do podcast da rapaziada do Charla, que juntamente com o Cara Tapa são os dois maiores programas de entrevista hoje do Rio de Janeiro. Fiquei muito honrado com o convite e aproveitei. Saí com a Dona Maria pra gente poder almoçar, quase jantar, né? Que a gente almoçou bem tarde. E aí depois voltei pra casa. Hoje eu fui na nutricionista também, fiz algumas coisas pessoais minhas aqui. Tirei um tempinho pra descansar, que minha cabeça tá cheia. Tem podcast pra gravar na sexta, quinta-feira tem Maracanã. Sábado eu vou fazer uma viagem pro período do carnaval. Então fui dar uma equilibrada no corpo, beleza? Então é isso, tá tudo bem. Agora a gente voltou a gravar. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, ó. 1xBet, meu parceiro. Clica aí no primeiro comentário, se cadastra, usa o cupom promocional Futebolaço, que você vai ganhar bônus, aposta aí no jogo do nosso rival. E amanhã tem Vasco e Botafogo. Valeu, fui!